Estamos focados. A câmera e eu, hein? Valendo. Várias coisas pra falar, hein? Mas eu vou começar com a mensagem principal desse vídeo. Eu comprei um carro hoje. Foi muito interessante. Várias percepções aqui. Depois eu trago, senão vai ficar confuso. Mas eu me dei conta como é fácil fazer um Pix, né? Tipo assim, você faz um Pix como se você estivesse comprando uma bala, como se estivesse comprando, tipo, sabe, um chiclete assim. E aí hoje eu vim pra casa, aí eu tinha várias coisas pra fazer, eu meio que tipo assim, não, nada mais saiu, eu acabei ficando aqui em casa de boa. E aí falei, se eu gravasse mais um vídeo? E esse, no caso, é o segundo vídeo da semana, né? E dessa vez fluiu, simplesmente cá estou. E aí, fiz meu ritual, padrãozinho, comecei a refletir um pouco sobre isso. Tipo, primeiro, é um marco muito legal pra mim ter comprado um carro. Não necessariamente, é tipo assim, teoricamente é meu primeiro carro, meu real, oficial, que eu comprei. Mas eu tinha um carro que era compartilhado com a minha irmã. E aí a gente tinha uma guarda compartilhada. A gente comprou ele e rachou. E funcionava quando a gente morava perto, mas hoje em dia a gente já não mora mais. E aí, na prática, só eu estava usando o carro e a coitada não estava usando, mas estava pagando. E aí a gente dividiu. Ela ficou com o carro e eu tive que pegar outro. E aí, por que eu estou falando disso? Não tem a ver com o carro. Mas tem mais a ver com... Primeiro, como é fácil a gente deixar um dia como esse passar meio despercebido, sabe? Tipo assim, legal, então vou sair do trabalho, vou pra não sei onde e tal, e esquecer de, não só de comemorar, mas de, sabe? Tipo, de você, acho que absorver tudo isso. E tudo bem, pode ser um carro, pode ser um trabalho novo, pode ser, sei lá, qualquer coisa, né? Mas às vezes eu vejo que no dia a dia, na loucura do dia a dia, eu esqueço às vezes de, cara, comprei um carro. E sabe, de você tipo, realmente viver isso, integrar isso e falar assim, caralho, eu comprei um carro, que da hora. Enfim, isso não tem muito a ver com o carro em si. Eu falei isso porque... cara, o João de uns poucos tempos atrás, ele nem se permitia sonhar com um carro, sabe? E tipo, não estamos falando de uma Ferrari, mas também não estamos falando de um Fusca. Eu já tive um Fusca, inclusive tem vídeo aqui nesse canal. Esse canal começou na época do Fusca. E o Fusca foi maravilhoso, foi meu pai que me deu. Na época a gente morava em Ilhabela e a gente não tinha carro. E a gente fazia tudo tipo a pé, de bike e tal. E acho que meu pai um dia ficou com dó de mim. E ele inventou que ele queria comprar um Fusca. E aí a hora que chegou o Fusca ele falou, vai usando aí, daqui a pouco eu pego. Na prática acho que foi tudo um plano perfeito que ele arquitetou para comprar um carro baratinho para que eu usasse na Ilhabela. Só que obviamente a gente é muito louco e a gente saiu rodando o Brasilzão de Fusca. Enfim, não é sobre Fuscas, mas é legal que eu lembro que assim... Eu lembro que eu imaginava assim, um carro, meu Deus, hoje qualquer carro custa 100 mil reais. E eu falava assim, meu Deus, impossível. E o legal disso é que, primeiro, nesses últimos anos que eu voltei a morar em São Paulo, que eu voltei tô me reaproximando dos meus pais, e tô observando todas essas relações e como eu lidava, ou como eu enxergava o dinheiro e a própria relação com os meus pais. E a relação com a cidade de São Paulo também, com o trabalho e tudo mais. Cara, é engraçado porque eu me dei conta que simplesmente eu passei a aceitar a ideia, não é aceitar, mas é me ver capaz e me ver merecedor de alcançar, comprar um carro. E aí naturalmente as coisas começam a acontecer, né? Tipo assim, nada da noite pro dia, mas existe aí esse passo a passo. E é curioso que quando eu vim me refletir aqui hoje para fazer esse vídeo aqui no meu caderninho, me veio isso assim, né? Falei assim, cara, o João de pouquíssimo tempo atrás ele jamais teria se permitido, teria se imaginado
ter comprado um carro hoje. E, e é legal isso, porque minha relação com o dinheiro, eu amo carro. Tipo assim, carro é uma parada que eu sempre gostei. É, então é uma coisa que, sei lá, pra mim não é só um meio de transporte, sabe? E, e eu me perdi, onde é que eu tava? É, ah, a minha relação com o dinheiro, ela sempre foi um pouco. É, como é que eu posso dizer? Sempre, até eu me dar conta de onde vinha essa relação, é assim, eu sempre fugi do dinheiro, na prática é isso. E eu não sabia porquê, e eu nem sabia que eu estava fugindo do dinheiro. Mas vou contar uma história pra vocês interessante. Tô tipo assim, sei lá, esse vídeo tá dando várias voltas, mas vamos aí. É, olha que louco, hein? Quando eu, quando eu comecei esse meu processo espiritual mais profundo, com a ajuda do mestre, nas terapias que ele e os canais que a gente tem ali à disposição me ofereceram, eu, eu vi o quanto a minha relação com o dinheiro tinha muita dor envolvida. Por quê? Olha que louco, hein? Presta atenção que isso aqui é muito brisa. É, eu, quando pequeno, minha mãe, meus pais, mas nesse caso aqui minha mãe, sempre trabalhou muito para me oferecer tudo do bom e do melhor. Então, o objetivo dela era oferecer a melhor vida possível para o filho dela e ela optou por trabalhar bastante e poder oferecer as melhores condições possíveis. Mas o João, criancinha, sentiu falta dessa presença materna. Então minha mãe estava trabalhando sempre muito e eu, quando criança, acabei me sentindo falta disso, ponto. Não é que minha mãe era uma mãe ausente ou que ela não estava nunca lá. Ela estava, mas acho que de alguma forma poderia talvez até estar fisicamente, mas talvez a cabeça dela, a energia dela não estava tanto ali, estava na preocupação do trabalho dela e da empresa e tudo mais. Então, na prática, essa criança se sentiu carente. E isso marca uma pessoa pelo resto da vida, né? E essa criança ficou marcada por isso. Só que olha que interessante, a relação que o João criança fez, obviamente de forma inconsciente, foi: minha mãe prefere trabalhar e consequentemente prefere o dinheiro a mim. E aí eu acabei espelhando essa associação que eu fiz, eu acabei espelhando na minha relação com o dinheiro. Por quê? Porque se minha mãe prefere dinheiro, dinheiro é um inimigo meu. Ou seja, dinheiro é um símbolo, ele representa um sofrimento que eu tenho, que é o quê? De não ter sido tão amado, não ter tido tanto da minha mãe quanto eu gostaria. E aí eu acabei estabelecendo uma relação de dor com o dinheiro que eu nem fazia ideia que estava ali, e que, cara, de uma certa forma, direcionou boa parte da minha vida até eu me dar conta. Mas exemplo, tá? Eu cresci falando para os meus pais que eu não queria trabalhar tanto, que eu não precisava ter uma casa tão grande, que eu não precisava ter tudo aquilo e tal, e que eu achava que eu era assim, não, é porque eu sou um cara simples. E é mentira. Eu já explico mais um outro exemplo. Eu fui viajar, fiz meu mochilão e tal, e eu fui ficando cada vez mais raiz, eu fui virando, tipo assim, na prática eu acabei o meu mochilão quase como um mendigo. Eu vivi um mês sem dinheiro. Eu fiz várias coisas que era tipo da forma mais simples possível. E eu achava que isso tinha a ver com esse João que queria viver uma vida simples e tal. E não é real. Por quê? Depois eu fui descobrir isso, depois eu enxerguei tudo isso nessas terapias e na prática o que estava rolando era: eu tinha tanta dor dessas memórias com a minha mãe e com o dinheiro que eu estava fugindo do dinheiro. E aí, isso obviamente é inconsciente, né? Mas acabou que eu fui desenhando minha vida para um lugar de uma simplicidade e tal, que aos olhos de quem não enxerga esse passado, de quem não enxerga isso, acha que é tipo, nossa, que cool, né? O cara resolveu abrir mão da vida material para viver a vida espiritual, para viver a vida simples, morar na beira da praia com o que a natureza dá. Cara, eu amo a natureza e eu amei minha vida, foi incrível, tipo assim. Mas é inegável
que existia ali uma relação de dor com o dinheiro e que na real eu estava mais fugindo desses incômodos do que realmente me abrindo para viver uma vida em harmonia com a natureza, entendeu? Então, na prática, existia ali uma energia muito forte de dor e sofrimento, né? Enfim, ainda muito apegada a essas memórias do passado. E aí, dei essa volta enorme aí, que é para o quê? Contar o quanto eu vim, cara, tirando isso de mim, com a ajuda do mestre, com esse processo que eu faço parte aí há 4 anos, e o quanto isso de fato vem trazendo essas mudanças na minha vida, e é muito legal de observar, é muito legal hoje sentar aqui e me dar conta e falar, caralho, eu comprei um carro. Entendeu por que eu falei que não é sobre o carro? É, na real, tudo isso, assim, toda essa volta que eu contei aqui pra vocês é o quanto isso, tipo assim, tá, olha só que legal, existe uma caminhada, hoje é quase que querendo ou não, isso representa um marco pra mim, e, e um ponto legal que eu lembrei agora, que eu bati o olho aqui, isso não é como se fosse uma linha de chegada, ou como se fosse assim, caralho, olha que irado, cheguei lá. Não tem nada a ver com isso, na real. Muito pelo contrário. Mas tem muito mais a ver, como eu olho hoje pra frente, né? Eu olho muito mais assim, tipo, caralho, e ainda tem, eu pensando comigo mesmo, ainda tem tanta coisa pra eu tirar, pra eu descarregar, pra eu limpar, pra eu curar, ainda tem tanto pra olhar, que é tipo assim, caralho, se já tá tão bom assim, se eu já fiz uma mudança tão grande nesse meio tempo, imagina o quanto ainda não tem pra mudar, pra transformar, pra melhorar daqui pra frente. E um passo de cada vez e tal, sem pressa, mas o que eu me dei conta, que eu me peguei olhando e que eu gostei foi automaticamente perceber que quanto mais eu curo, quanto mais eu olho para o passado, quanto mais eu aprendo a forma como eu venho lidando com esse presente e me conhecendo na prática, né? Quanto mais eu observo tudo isso, mais eu vou tirando isso da minha frente e mais fácil vai ficando a vida. E consequentemente, aí entra aquele papo de energia, consequentemente, quanto mais eu tiro essas cargas, mais leve eu fico, mais numa frequência mais elevada eu vibro. E aí, consequentemente, eu vou atrair mais dessa frequência elevada, que é o que? Cara, é abundância, é harmonia, é paz, tudo que a vida tem de bom, é amor. E eu achei muito legal que na conclusão da minha historinha aqui foi fazer essa associação. E não necessariamente fazer uma associação de tipo assim, cara, quanto mais eu trabalhar, quanto mais eu ralar, mais eu vou ganhar e eu vou... Não é isso. Mas é assim, cara, quanta coisa eu ainda tenho pra curar e consequentemente eu vou conseguir ir alcançando um estado energético mesmo, uma vibração, uma frequência mais alta. E aí naturalmente essas coisas vão se alinhando, vão se aproximando, vão fazendo essa correspondência. Então eu achei muito legal ter me dado conta disso, né? Quanto mais a gente cura, mais fácil a vida fica e mais abundante ela fica também, porque a gente vai fazendo esse alinhamento energético. E, por último, a última mensagem que veio aqui também, que eu achei legal, que veio de forma também automática, que é uma coisa que o mestre sempre fala, que é o quanto... Para que serve a prosperidade, né? Para que serve essa abundância? Por que a gente... Por que a gente deveria olhar como é que eu posso dizer? Para que serve a abundância? Acho que na prática é isso, né? Por que a gente quer ganhar dinheiro? Por que a gente quer ficar rico? E o que ele sempre fala é porque dessa forma você vai conseguir realizar o seu propósito aqui. E no meio do caminho você vai descobrindo qual que é esse propósito e tal, mas assim, o dinheiro é uma energia que te permite realizar coisas, né? E não é tanto sobre vou ganhar muito dinheiro para poder ter uma casona, não. O que ele sempre fala é, sim, você vai ter bastante dinheiro você deveria pensar em ter bastante dinheiro para ter uma vida confortável, para ter uma vida agradável e tudo mais, para não te faltar nada, sem dúvida, mas sempre direcionado para você cumprir seu propósito. E ele sempre fala, né, que tipo assim, todo mundo aqui tem um propósito, todo mundo aqui tem uma missão clara, um objetivo, algo aí. E eu já fritei muito minha cabeça
tentando adivinhar o que era esse algo, e na prática, cara, não é aqui que a gente encontra isso, é sentindo e é fazendo e é observando, é no dia a dia. Acho que esse propósito simplesmente se revela. Mas é isso, eu acho legal também trazer essa consciência que esse dinheiro, ele não é só pra gente, sei lá, sabe, poder navegar aqui e ter coisas materiais legais ou viver experiências legais. Não é só isso. Então, acho que é isso. Dei várias voltas aí, mas eu acho que a mensagem que eu tinha era essa. E também acho que legal pra mim deixar registrado esse dia que eu comprei o meu carrinho. É nóis. Tamo junto. Beijo pra vocês.